Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Pergunta aí para os casados e que estão caminhando e trilhando rumo a essa bênção. Vocês lembram do seu primeiro encontro? Quem lembra do primeiro encontro? Não precisa levantar a mão para você não arranjar briga em casa, tá? Segura aí. Né? Calma lá. Encontro. Esse primeiro encontro em específico, quando se trata de namoro, né, quando você vai conhecer a sua amada e o seu amado, ele gera em nós várias coisas. Gera alegria, gera nervosismo, gera expectativas. A nossa mente trabalha bastante nesse momento, né? Mas tem outros encontros também que geram, talvez não da mesma forma, mas geram sim expectativa, geram alegria, geram nervosismo, geram ansiedade. Quando você quer se encontrar com um amigo, por exemplo, ou uma amiga para sair, e vocês programam aquele encontro, aquela saída durante a semana para dar tudo certo, ou quando você vai se encontrar com o seu suposto futuro chefe, ou chefa, né? Numa entrevista de emprego, você começa a suar, esquecer das palavras. Fato é que encontros geram expectativa. Quando nós temos encontro de mulheres, Marta e Maria, quando nós temos encontro de homens aqui, é gerada em nós expectativas, né, a respeito desses encontros. Qual que vai ser a mensagem de hoje? O que vai ter lá? Será que vai ter uma dinâmica, um quebra-gelo? Será que vai ter lanche depois? A gente fica preocupado com essas coisas. O fato é que encontros geram expectativa. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus alguns encontros. Encontros que tiveram e geraram as suas expectativas, né? O nosso mestre Jesus, nos evangelhos, ele é caracterizado por ter tido vários encontros com muitas pessoas, e pessoas extremamente diferentes umas das outras, de contextos diferentes, de culturas diferentes, de famílias diferentes, e com cada uma dessas pessoas que Jesus se encontra, ele as trata de uma forma diferente. E hoje nós vamos ver um encontro que me chama muita atenção. Está lá em João capítulo 1, versículos 43. João capítulo 1, versículo 43. Nós vamos observar e aprender com estes encontros. João capítulo 1, versículo 43, até o versículo 51. Diz assim a palavra de Deus: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo,
que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar novamente. Querido Pai, estamos diante deste tesouro maravilhoso que é a Sua palavra. E agora nós queremos, ó Pai, sermos transformados por ela. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós, Pai, nos ilumine a fim de reconhecermos, Pai, as verdades contidas nesse texto e que possamos aplicá-las em nossa vida a fim de que sejamos diferente do que éramos ontem, caminhando, ó Pai, rumo à semelhança de Cristo. Abençoa a Tua igreja, Pai, da qual eu tenho o privilégio de fazer parte. Usa a minha vida para a edificação do Teu povo, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, encontros. Nós vamos analisar agora um primeiro encontro. Um encontro maravilhoso. Nós temos aqui no versículo 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe e disse: segue-me. O mestre então, quando está a caminho da Galiléia, ele encontra a Filipe e o chama: vem, segue-me. O primeiro ponto importante aqui que nós devemos frisar no texto é de que Jesus vai ao nosso encontro. Jesus é quem estende a mão ao pecador. Tanto que nós temos um hino, né, que eu acho lindo. Quando Jesus estendeu a sua mão, Jesus estende a mão ao pecador. Jesus vem ao nosso encontro. E aqui Jesus encontra Filipe. E eu acho muito importante que nesse encontro o diálogo é muito direto. O que Jesus falou para Filipe? Segue-me. Diferente de outros discípulos em que Jesus pede para jogar a rede de um lado, Jesus passa um tempo com eles ali, Jesus vai direto ao ponto com o Filipe. E aqui há uma outra coisa que me chama muita atenção quando nós falamos sobre Jesus, de que Jesus nos trata como indivíduos. Jesus sabe das nossas particularidades, Jesus sabe do nosso caráter, do nosso perfil, das nossas especificidades, porque Jesus nos trata como pessoa, um indivíduo em particular. E aqui Jesus está tratando Filipe, como um indivíduo. E é por isso que Jesus é direto, por isso que a tratativa com Filipe é diferente. Vem, segue-me. Jesus não formula uma frase gigantesca, um pensamento, ele simplesmente encontra, ele vai de encontro a Filipe e o chama para segui-lo. E qual é a reação de Filipe mediante esse encontro? Versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe, nós vamos ver na sequência da leitura aqui, a reação de Filipe, eu gosto de imaginar, de que é uma reação quase que eufórica quando ele tem esse encontro com Jesus. Porque ele era de uma outra cidade, que ficava ali nas regiões da Galiléia. E ele, me parece aqui na leitura do texto, que ele sai meio que destrambelhado, esperando encontrar alguém para compartilhar quem ele encontrou, a quem encontrou a ele na verdade. Isso está muito claro no versículo 45. Nós temos aqui mais um encontro. O primeiro é de Jesus com Filipe, e Jesus o chama. O segundo encontro é de Filipe com Natanael. E esse encontro de Jesus com Filipe foi tão impactante que ele precisava compartilhar com alguém quem o havia encontrado. E na caminhada, ele tem um encontro, Filipe tem um encontro com Natanael. E aí ele compartilha aquilo que ele percebeu. Ele compartilha quem o encontrou. Ele compartilha sobre a revelação que ele teve mediante ao encontro com Cristo. E ele fala assim para Natanael:
achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Quando Filipe é encontrado por Cristo, ele não se contém. Ele precisava compartilhar daquilo que ele viu, daquilo que lhe foi revelado. Eu vi a Jesus. E então ele imediatamente compartilha com Natanael. E ele fala de uma maneira muito específica a respeito de Jesus. Ele diz primeiro: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ou seja, nós conhecemos que o judeu, ele estudava desde pequeno, na escola rabínica, a respeito da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de a lei de Moisés. Todos os 5 livros da Bíblia são conhecidos como a lei de Moisés. E eles estudavam desde criança sobre isso na escola, cresciam ouvindo a respeito da libertação do povo, de que viria um descendente e que libertaria o povo da opressão. E então, quando Jesus vai ao encontro de Filipe, Filipe reconhece que naquela pessoa, naquele homem, estava ali diante dele a redenção. Estava diante dele aquele que havia sido pregado e ensinado desde Gênesis. Isso é algo muito importante, meus irmãos. Jesus, ele existe desde o início. Está muito claro aqui na leitura da palavra, quando Filipe tem um encontro com Jesus, ele reconhece que Jesus era mencionado em toda a lei, em todos os 5 livros da Torá. Aquele que estava sendo prometido estava diante dele e o chamou para segui-lo. Mas ele não fala só isso. Ele faz uma segunda menção a respeito de Jesus. Este é a quem se referiram os profetas. E aqui há algo muito importante também. Os judeus estudavam constantemente a palavra. E na sinagoga era lida as profecias a respeito de um Messias, de um ungido. Eles liam constantemente os profetas. E eu gostaria de separar somente aqui um versículo. Nós temos muitos outros, mas somente um versículo para que a gente possa ver o porquê essa euforia de Filipe quando ele é encontrado por Cristo. Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. Versículo 2. Olha só. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Naquele dia, o renovo do Senhor. E nós temos mais um texto, falei que ia ler um, mas vamos ler 2. Isaías 61. Isaías 61. Versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Mais um. Capítulo 11. Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1.
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A quem essas profecias se referem? A Cristo. Então, quando Jesus vai ao encontro de Filipe, e quando Filipe tem essa revelação mediante a forma como Jesus se apresenta a ele, não é à toa que ele se manifesta desse jeito. Este é aquele a quem a lei se refere. Este é quem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio falam. Este é aquele que os profetas mencionam. As profecias se cumpriram e elas estão diante de mim, e ele me chamou para segui-lo. E por isso, irmãos, para nós hoje, não é normal, quando nós somos chamados por Cristo, nós nos aquietarmos. Quando nós somos de fato encontrados por Cristo, isso deve gerar em nós um desejo ardente de fazê-lo conhecido. Nós fomos encontrados por aquele que é a salvação. Nós fomos encontrados por aquele que é a redenção, que é a libertação. Nós fomos encontrados por aquele que nos oferece perdão para todos os nossos pecados. Então nós precisamos, à medida que nos encontramos com Cristo dia após dia, e isso acontece também com os que são cristãos, à medida que nos encontramos diariamente com Cristo, seja pela manhã, seja pelo meio do dia, seja pela noite, eu não sei em que momento você costuma fazer o seu devocional, separar um tempo ali para estar com o Senhor, esse desejo de compartilhar da vida cristã, das verdades da palavra, de quem é Jesus, deve ser cada vez mais aumentado em nossa vida. Perceba na leitura a reação de Filipe. Logo que ele foi chamado, ele não se conteve, ele precisava compartilhar. Eu encontrei aquele pelo qual a Bíblia fala desde sempre. Eu tive um encontro com a promessa se cumprindo, e ele me chamou para segui-lo. O encontro com Jesus deve resultar em nosso coração uma alegria constante, uma alegria inabalável, uma alegria e um desejo ardente de que as pessoas também conheçam a esse Jesus. Mas para que isso aconteça na nossa vida, primeiramente Ele precisa nos encontrar. Ele precisa nos chamar para segui-lo. E nós, à medida que somos chamados, precisamos buscar a Ele diariamente, precisamos nos encontrar com Ele diariamente, precisamos meditar nas verdades contidas na palavra diariamente, para que esse desejo de compartilhar de Jesus, partilhar da fé, de viver a vida cristã seja mais intensificado, assim como aconteceu com Filipe. Então nós temos dois encontros. Primeiro de Jesus com Filipe, e agora de Filipe com Natanael. O primeiro encontro, objetivo, direto, Jesus o chama para segui-lo. E ele não se contém, mediante a como Jesus se apresenta e se revela. A única reação de Filipe foi segui-lo. E Filipe então, envolvido nessa euforia e alegria, precisa compartilhar a verdade, aquele quem o encontrou, e ele faz isso com Natanael. Porém, Natanael, diferentemente de Filipe, tem uma reação um tanto quanto diferente. Olha só o versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa?
Enquanto Filipe, ao ser encontrado por Cristo, é envolvido em alegria e num desejo constante e crescente de compartilhar de Jesus, Natanael mostra algo totalmente diferente. Para nós entendermos, Natanael era de Caná, uma região que ficava basicamente no centro da Galileia, uma região central. Nazaré ficava na periferia da Galileia. Caná era uma região de uma condição financeira e social bem mais elevada do que Nazaré. Nazaré e Caná era basicamente você comparar a cidade grande com uma favela. Era basicamente isso, queridos. E por isso a reação de Natanael. Ele é basicamente como se ele estivesse falando assim: Filipe, vem comigo aqui. Você está me dizendo que aquele que nós estudamos desde criança, o libertador, o ungido, o Messias prometido, aquele que vai libertar o povo da opressão, está dizendo que aquele que a gente ouve desde sempre vai vir da favela, da periferia, de uma região pobre? É isso que você está me dizendo? Que o nosso rei prometido, que aquele que vai dominar e trazer novamente a paz, vem de Nazaré? É isso mesmo, Filipe? É com esse que você se encontrou? Ele vai vir de... Você está batendo bem das ideias? Você não está louco? O rei de Israel vai vir de Nazaré? Era basicamente isso que Natanael estava falando para Filipe. Ao passo em que Filipe, no seu coração, havia uma expectativa pela redenção que gerou nele uma alegria indizível e quase que incontrolável quando ele é encontrado por Cristo. Natanael está em trevas. Natanael está mergulhado profundamente em seu orgulho e preconceito. Natanael está envolvido por sua altivez e discriminação. Natanael é dominado por um orgulho. Natanael é dominado pelo egoísmo. E isso não o faz enxergar de fato a promessa diante dos seus olhos. E aí a pergunta que eu fiz para mim e faço para os irmãos: tem algo que tem nos impedido de nos encontrar com Jesus Cristo? Há algo que tem nos impedido, de fato, de experimentar a presença de Jesus em nossa vida? Há algo que tem nos limitado? Há algo que nos faz nos afastar da presença de Deus? Porque Natanael estava envolto em densas trevas de escuridão, no seu orgulho, nesse pecado. Eu costumo dizer, na verdade não foi eu quem disse, mas eu li de um pastor, que ele fala assim que o orgulho precede todo pecado. Qual foi o pecado lá no Jardim do Éden? Como que Jesus tentou Adão e Eva? Como que o diabo tentou Adão e Eva? O orgulho precede todo pecado. E Natanael estava mergulhado nas densas trevas desse pecado, nesse orgulho destrutivo que o impedia, que o cegava de enxergar aquele que era a promessa. O que te impede de estar indo ao encontro de Jesus Cristo? Para você que já é cristão,
para que você que já foi encontrado por Jesus, o que impede você de desfrutar da presença de Jesus todos os dias, o que impede você de meditar na palavra de Deus todos os dias, o que impede você de orar ao Senhor todos os dias, o que impede você de se alegrar constantemente na beleza de Cristo e de proclamar as verdades contidas na palavra em Cristo, o que nos impede? Nós precisamos fazer essa reflexão. Porque Natanael não estava conseguindo enxergar aquele a quem Filipe o havia apresentado. Filipe falou, Natanael, esse é quem Moisés falou, esse é quem os profetas falaram. É Jesus o Nazareno. Mas Natanael não estava conseguindo enxergar. E aqui, à medida que nós vemos Filipe sendo encontrado por Jesus, Filipe encontrando a Natanael, nós percebemos que Natanael é alguém que precisa ser encontrado. Natanael estava perdido. Natanael estava obscurecido pelos seus pecados. Natanael precisava ter um encontro com Jesus. Jesus precisava estender a mão a Natanael, porque ele estava perdido, envolto em seu orgulho, nesse pecado destrutivo. E o que eu acho maravilhoso nessa passagem, não só isso, mas uma das coisas que eu acho maravilhosa, é o que Filipe faz. No finalzinho do versículo 46. Gosto aqui que os diálogos, eles são muito diretos, né? Não tem muita conversa, não. Filipe fala o que para Natanael? Vem e vê. Depois de Natanael ter demonstrado esse orgulho, essa prepotência, esse egoísmo que o impedia de enxergar a Jesus Cristo, de reconhecer que aquele de fato era Jesus Cristo, o Redentor, Filipe, em vez de questioná-lo, de contra-argumentar, Filipe, em vez de armar uma mesa para eles dialogarem incansavelmente sobre aquilo que Natanael havia dito, Filipe ele fala simplesmente aqui, beleza, você não está acreditando no que eu estou dizendo? Eu vou te mostrar, vem ver, vem comigo. E aqui eu aprendo algo sobre evangelismo. Às vezes a gente perde tempo, irmãos, conversando sobre muita coisa. Os jogos do dia, as notícias do dia, sobre o trabalho, quando você está no trabalho com um colega que você quer trazer para Jesus, na faculdade, sobre as matérias. Discute sobre as filosofias da época, sobre os pensamentos, sobre o que está acontecendo na economia, na política. E a gente deixa de fazer como Filipe. Vem e vê. Muitas vezes nós queremos de fato que as pessoas conheçam a Jesus, mas a última coisa que a gente resolve falar é de Jesus. Lógico, irmãos, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve construir o relacionamento com as pessoas, e relacionamentos são construídos com diálogo, estabelecendo conversas. A gente aprendeu isso com o pastor Rony, o evangelho relacional, isso é extremamente importante. Mas a gente vai construindo esses relacionamentos e a última coisa que a gente fala é de Jesus Cristo. Eu falo porque eu já passei por isso, queridos. Precisamos ser mais como Filipe. Não quero... Quando as pessoas questionam a nossa fé, quando as pessoas falam a respeito daquilo que a gente crê, isso gera em nós uma vontade de discutir. Isso é meio que natural do ser humano. Mas a gente precisa fazer como Filipe, falar de Jesus, mostrar quem é Jesus, testemunhar de Jesus, chamar e convidar as pessoas a conhecerem a Jesus, a ouvirem sobre Jesus, a verem aquele quem nos encontrou, a revelação das promessas de Deus. O Salvador, porque é disso que as pessoas precisam.
E é por isso que eu acho a reação de Filipe maravilhosa. Ele não quer questionar Natanael sobre aquilo que ele pensa, ele não confronta Natanael a respeito do seu orgulho, ele chama Natanael a ver aquele que de fato podia tirar toda a treva, todas as densas trevas pela qual ele estava dominado, que é Jesus Cristo. Jesus é o único que pode transformar vidas, Jesus é o único que pode mudar a história das pessoas, e é Ele que nós devemos demonstrar e proclamar a elas. É isso que Filipe faz. Filipe não está se importando muito com aquilo que Natanael falou. Ele simplesmente convida Natanael a ver o Salvador. Nós precisamos convidar as pessoas a ver e conhecer o Salvador, porque é Ele que transforma vidas. Ele que transforma vidas. E aqui nós temos mais um encontro. E esse encontro é maravilhoso. O primeiro encontro, Jesus encontra a Filipe. E as expectativas de Filipe são supridas. E a esperança contida no coração de Filipe, a esperança que ele ouvia desde pequeno, foi suprida, porque Jesus é suficiente. Nós não precisamos nada além de Jesus Cristo. Nós temos um segundo encontro de Filipe com Natanael. Filipe, então, envolto em entusiasmo, uma alegria constante, ele deseja compartilhar de Jesus, e ele faz isso com Natanael. Só que nesse encontro a reação de Natanael ela é diferente. Ele está dominado pelo pecado do orgulho, ele está em densas trevas de escuridão, e isso o impede de enxergar a boa nova que estava ali, perto dele. A reação de Filipe não é questioná-lo, não é argumentar, mas é convidá-lo a ver aquele que pode transformá-lo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E então nós temos mais um encontro. Aquele que está perdido, Natanael, é encontrado por Jesus. Só que quem toma a iniciativa? Novamente, quem tomou a iniciativa no encontro com Filipe? Jesus. Quem toma a iniciativa no encontro com Natanael? Jesus. Veja só na leitura, versículo 47. Quando Filipe fala, vem e vê, 47, versículo. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Mais uma vez, irmãos, é Jesus quem tomou a iniciativa na nossa salvação. E por isso que nós falamos que somos salvos pela graça mediante a fé, porque é Jesus quem tomou a iniciativa junto ao Pai e decidiu ir à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. É Jesus quem toma a iniciativa na nossa salvação. E aqui Jesus toma a iniciativa ao se encontrar com Natanael. E o que Jesus faz? Ele xinga Natanael? Ele questiona Natanael por aquilo que ele havia dito? Porque, irmãos, nós sabemos que Jesus era o próprio Deus, não é verdade? O versículo 48 diz assim, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então Jesus estava longe dos dois. Só que a gente sabe que Jesus, sendo o próprio Deus, provavelmente, com quase 99% de certeza, Jesus ouviu o que Natanael disse. Jesus ouviu o que Natanael disse a respeito dele. Porque Jesus já deu demonstrações disso em outras passagens. Quando Jesus cura o paralítico, ele ouve o que os escribas e fariseus estavam cochichando.
provavelmente Jesus havia ouvido aquilo que Natanael havia dito sobre ele. Mas o que Jesus faz, a reação de Jesus é maravilhosa, porque Jesus ele quebra paradigmas, porque Jesus nos trata como um indivíduo, e aqui ele está tratando a Natanael como um indivíduo, assim como ele tratou a Filipe como uma pessoa em particular. E olha o que ele faz: eis um israelita quem não há dolo, um verdadeiro israelita. E essa fala de Jesus traz uma revelação acerca de Natanael muito importante. Todo ser humano vive a ardente expectativa pela redenção. Todo ser humano anseia por ser salvo. Todo ser humano quer ser liberto. A questão é como o ser humano está buscando isso. Em quais locais o ser humano está buscando isso? Jesus percebeu que por mais que Natanael estava envolto em orgulho, em preconceito, em discriminação, ainda assim lá no fundo do coração de Natanael havia um desejo ardente pela redenção, havia um desejo ardente por salvação, e por isso Jesus aponta para ele e diz assim: esse é um verdadeiro israelita. Porque ele espera ser redimido, ele espera a libertação, ele espera a salvação, ele espera o rei, ele espera o Messias. Ainda que ele esteja envolto em orgulho, há uma expectativa no coração dele sobre Jesus Cristo. Ele só não sabia. Lembra que eu falei no começo? Um encontro gera expectativas. E por isso que eu acho Jesus maravilhoso, porque Jesus não perde tempo discutindo aquilo que Natanael havia falado. Ah, você está falando, e Jesus podia fazer isso, porque Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Mas Jesus não dedica tempo em contra-argumentar com Natanael, em questionar aquilo que ele havia dito. Jesus simplesmente aponta para a verdadeira necessidade de Natanael. Ele precisava de salvação. Todo ser humano, irmãos, todo ser humano tem em seu coração a expectativa de um encontro. A questão é que muitos desses seres humanos estão se encontrando com a coisa errada. E você e eu podemos ser um Filipe na vida dessas pessoas. Enquanto elas estão perdidas, seja qual for os seus pecados, enquanto elas estão procurando se encontrar com a salvação e buscando em lugares errados, você pode ser um Filipe na vida das pessoas e fazer o quê? Vem e vê a verdadeira salvação, a verdadeira redenção, as promessas se cumprindo. O Messias prometido. Você quer ser um Filipe na vida de alguém? Amém. Amém. Então Jesus reconhece na vida de Natanael alguém que precisa de ser redimido, alguém que anseia por liberdade, alguém que anseia por salvação. E essa afirmação de Jesus gera em Natanael algo. E aqui está algo muito importante a respeito do evangelismo. À medida que nós evangelizamos as pessoas, sabendo de que cada pessoa, cada ser humano tem em si um desejo de liberdade, um anseio pela redenção, pela salvação, nós precisamos achar esses pontos de contato, para que as pessoas realmente possam se impressionar. Opa, o que ele está falando é verdade. Ou o que ele está falando me incomoda. E Jesus achou o ponto de conexão. Porque aquilo que Jesus fala a respeito de Natanael, gera em Natanael algo diferente. Olha o que Natanael fala, versículo 48. De onde conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aquele muro, a barreira de orgulho que tinha sido construída por Natanael durante anos, mediante a má interpretação das promessas,
E o pessoal que vem na EBD sabe, né, que a gente tem conversado a respeito da má interpretação dos ensinos, do que isso gera nas pessoas, por conta dessa má interpretação daquilo que eles haviam aprendido desde pequeno, o orgulho foi sendo construído no coração e na mente de Natanael. Só que a partir do momento em que Jesus de conexão, esse orgulho vai sendo quebrado. Olha a diferença da reação. Volta lá para o versículo 46. O que Natanael faz? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Sério que da periferia pode vir alguma coisa boa? E olha a reação no 48. Opa, de onde você me conhece? Como você sabe isso de mim? Esse versículo ele é muito interessante, porque eu não sei vocês, comigo aconteceu assim a primeira vez que eu li. Nos parece algo extremamente normal, normal mediante aquilo que Jesus faz. Jesus andou sobre as águas, gente. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou cegos, paralíticos. Então, mediante aquilo que a gente está acostumado a ver em Jesus, isso aqui parece algo tranquilo. Jesus fez uma afirmação a respeito de Natanael, que estava longe. Isso gerou em Natanael uma conexão e um assombro. Mas até então, na leitura assim, direta da palavra, parece algo normal. Mas aqui, irmãos, e aí não me pergunte o porquê. Vamos perguntar para Jesus quando ele voltar. Aqui há um aspecto sobrenatural que gerou de fato em Natanael algo diferente. E eu sempre gosto de falar que nós precisamos ter sensibilidade na nossa vida cristã com as coisas comuns, não é verdade? Até aqui nós temos encontros comuns. Jesus estava passando, se encontrou com Filipe. Filipe se encontrou com Natanael. Agora Jesus se encontra com Natanael. Só que apesar do encontro ser algo comum, o que foi gerado a partir desse encontro foi algo sobrenatural. E aqui, irmãos, fica para nós algo muito importante a respeito da fé. Quando nós nos encontramos com Jesus, todos os dias, coisas sobrenaturais acontecem. Você experimenta coisas vindas do céu, coisas que vêm do trono de Deus. Amém? Então, se você deseja buscar o sobrenatural, se você deseja ver coisas grandes acontecendo na sua vida, se você deseja ter essa ardente expectativa e alegria incontrolável de compartilhar e de viver o Evangelho, você precisa fazer algo simples: se encontrar com Jesus Cristo todos os dias. E coisas grandiosas vão acontecer. Não sou eu que estou falando, irmãos. Você já vai ver na continuidade da leitura. Algo sobrenatural acontece aqui. Algo desperta no coração de Natanael. Uma coisa diferente. Há um ponto de conexão. E quando Jesus então faz essa revelação acerca do anseio de Natanael, de que ele precisa de redenção, de que ele tem uma expectativa por um encontro, Natanael então tem as suas vendas tiradas. E ele fala assim no versículo 49, olha a diferença, irmãos. Então clamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é transformada. Aquele que diz da periferia, o nosso rei não pode vir da periferia, não tem condição. Porque em Natanael, essa expectativa que ele tinha era de fato que um rei viria com um grande exército e tiraria o Império Romano do poder,
para que o povo pudesse ser restaurado e ele reinasse e se assentasse no trono. Essa era a expectativa de Natanael e de muitos daquela época, que viria um rei com um grande exército e tiraria e venceria a guerra contra o Império Romano e reinaria novamente no trono físico. Essa é a expectativa de Natanael. E por isso ele diz, de Nazaré, o nosso rei, o rei prometido, não tem condição dele vir de Nazaré. Mas à medida que ele conhece a Jesus, à medida que Jesus se apresenta a ele, nesse encontro sobrenatural, Natanael tem uma mudança total de vida. E aquele que Jesus, aquele que discriminou a Jesus, agora ele diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando nós nos encontramos com Cristo, há conversão. Quando nós nos encontramos com Cristo, há transformação. Quando nós nos encontramos com Cristo, há restauração. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós conhecemos a cada dia mais, e nós aprendemos sobre Ele cada dia mais, e nós podemos então nos maravilharmos na beleza de Jesus Cristo. É isso que aconteceu com Natanael. Ele declara: Mestre, Filho de Deus e Rei de Israel. Sim, aquele que vem de Nazaré é um mestre. E Jesus, irmãos, ele não era mestre diplomado. Ele não tinha, como os rabinos, ele não tinha autoridade legal para ensinar. Mas ele não precisava disso. E aqueles que seguiam reconheciam que ele era mestre. E assim aconteceu com Natanael. Aquele que o rejeitou agora o reconhece como professor, como alguém digno de ser seguido. E a gente precisa lembrar que os mestres da época não eram só professores. Eles eram pessoas que eram dignas de seguir. E então Natanael reconhece que aquele que veio de Nazaré era digno de ser seguido e que os seus ensinos transformavam vidas. Mas ele não reconhece só isso, ele reconhece a divindade de Jesus Cristo, porque ele fala: esse é Filho de Deus. Ele é um ser divino, ele é o próprio Deus. E ele reconhece que aquele de fato, o carpinteiro, era o verdadeiro Rei de Israel. E ele veio para salvar o povo, salvar os oprimidos, os humildes, os contritos. Perceba a mudança, irmãos, de alguém que estava perdido, aprofundado no seu pecado, nas densas trevas do seu orgulho, à medida que ele foi encontrado por Cristo e que Cristo teve o ponto de conexão, a sua vida foi totalmente transformada. Agora ele reconhece a Jesus Cristo como Mestre, Filho de Deus e Rei. E mais uma vez eu afirmo, irmãos, à medida que nós conhecemos a Jesus, que nós nos encontramos com Jesus dia após dia, nós o conhecemos cada vez mais, e essas características de Jesus acabam tornando para nós algo, um motivo de satisfação e de alegria indizível. E aí eu pergunto para todos nós, como está a nossa vida devocional? Temos nos encontrado com Jesus todos os dias? Às vezes você está triste, irmão, irmã, por circunstâncias que acontecem na sua vida, mas talvez a raiz dessa tristeza não seja de fato as circunstâncias, seja um fato de que você não está se encontrando com Jesus. Porque as circunstâncias, irmãos, elas vão existir. Elas vão sempre estar aí, sejam elas difíceis ou fáceis.
Mas quando nós buscamos a Jesus, a razão da nossa esperança, aquele que nos dá alegria, aquele que nos torna bem-aventurados, nós andamos em novidade de vida, em uma constância de alegria, desfrutando do conhecimento diário de Jesus Cristo. Jesus então faz outra afirmação nesse encontro sobrenatural. Versículo 50. E antes da gente ler, conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente acaba perdendo alguns aspectos que nos prejudicam quando nós éramos crianças. A gente às vezes perde essa leitura criativa da palavra de Deus, essa leitura imaginativa. Talvez alguns irmãos devem fazer isso, né? Eu tenho dificuldade de imaginar como era Jesus, como eram esses encontros, né? E o que tem me ajudado agora a exercitar isso é assistir lá a série The Chosen, né? Quem aqui já assistiu a série The Chosen? Tá lá fazendo um merchan aí na Netflix agora, né? E a série tem me ajudado, irmãos. A série tem me ajudado a ter essa leitura criativa e imaginar como era Jesus se encontrando e se relacionando com as pessoas. E aqui nesse texto eu acho algo fantástico. Olha o que Jesus diz. Natanael fica espantado com a revelação sobrenatural acerca dele, que Jesus faz acerca dele. Mas olha o que Jesus diz. Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Tipo, ô Natanael, isso aqui, ó. Isso aqui perto das coisas que eu vou fazer. Ô Natanael, se manca, homem. Isso não é nada. Caminha comigo, mano. Você vai ver coisas muito maiores. Eu fico imaginando Jesus assim, sabe? Acolhendo. Lógico que havia momentos que Jesus sentava a Rafa. A gente sabe de passagens assim. Mas eu vejo um Jesus acolhedor. Ô Natanael, isso aqui é pouco. Caminha comigo, você vai ver coisa muito maior. E ele fala justamente isso na sequência do versículo. Olha lá. Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E aqui tem um ponto importantíssimo, irmãos. E com certeza, não só Natanael, mas muitas pessoas viram naquela época o que Jesus fez. E a gente sabe pela narrativa dos evangelhos que Jesus fez muitas coisas sobrenaturais. Eu já citei umas delas aqui, mas vamos retomar. Jesus andou sobre as águas, controlou a natureza, as leis da física. Jesus curou cegos, paralíticos, mulher com hemorragia. Jesus ressuscitou um morto. Jesus expulsou demônios, legiões de demônios. Jesus multiplicou comida. Olha quantas coisas Jesus fez. Quantas coisas maravilhosas. Mas sabe o que é ainda muito mais maravilhoso do que todas essas coisas? Jesus veio ao meu e ao teu encontro. Jesus decidiu vir ao meu e ao teu encontro. Nós falamos constantemente aqui, irmãos, aonde nós estávamos. A palavra de Deus, e tem um versículo que eu acho maravilhoso, eu não vou falar, eu quero ler. Esse versículo eu acho ele, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Se os irmãos puderem pôr lá também para a gente ler. Olha só, irmãos, eu vou ler ali na projeção. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Jesus veio ao nosso encontro quando nós estávamos no império das trevas, plantados, cegos. E Jesus faz algo muito maior. Ele vai lá, estende a mão e nos arranca, porque essa é a palavra transportou. Ele nos arranca do império das trevas e nos leva para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Coisas maiores você verá. Deus foi ao nosso encontro através de Jesus Cristo. Cristo decidiu morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Mas não só isso, há algo ainda maior. Cristo ressuscitou. E a sua ressurreição nos dá a garantia de uma nova vida, onde nós não somos mais naturalmente pecadores, não temos mais a natureza pecaminosa, agora nós somos coparticipantes da natureza divina, por meio da morte e ressurreição de Cristo. Você não é mais escravo do pecado, você agora é livre em Cristo Jesus, e tem livre acesso ao Pai. O véu se rasgou, e agora você pode entrar no Santos dos Santos, estar na presença de Deus, por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Algo maior. E aqui eu vejo ainda, irmãos, Jesus falando para a igreja, que à medida que nós conhecemos, à medida que nós nos encontramos com Cristo todos os dias, meditando na palavra, buscando Ele em oração, ainda assim há a promessa de que coisas maiores nós veremos. Coisas maiores nós veremos. E eu lembro de Jesus falando para os discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu. E aqui, irmãos, a questão ali não é em termos de que a crucificação não é algo maior, mas de que Jesus está falando assim: vocês serão usados para estabelecer a igreja, os fundamentos da igreja, vocês darão continuidade à missão. É isso que Jesus está falando, é essas coisas maiores que Jesus está também nos chamando a participar. Você foi chamado para participar de algo grande, de algo maravilhoso, muito maior do que ser visto longe. A salvação e o chamado de Deus para a nossa vida, ele não para quando nós nos convertemos. Deus quer fazer algo muito maior através da sua vida, através da igreja. Mas para isso nós precisamos ter um encontro todos os dias com Jesus. E, como diz lá, no versículo 50, pois maiores coisas do que estas verás. Quem crê nessa palavra? Amém. Busque a Jesus Cristo. E o versículo 51 é uma loucura. Esse versículo 51 é uma loucura. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só. Jesus não cansa de impressionar. Jesus não cansa de falar coisas maravilhosas. Jesus não cansa de trazer um conhecimento transformador para a nossa vida. Quer em nós entusiasmo, alegria de estar na sua presença. Jesus não cansa de fazer essas coisas. E esse versículo te lembra o quê? Anjos descendo e subindo. Tem a ver com isso, muito bem. Antigo Testamento. Um homem estava lá no deserto. Boa, muito bem. Aqui, irmãos, esse versículo está dizendo assim, que Jesus é o ponto de conexão, de reconciliação entre o homem e Deus.
Jesus tem essa autoridade. Jesus tem essa autoridade e esse governo que se expande por todo o domínio da terra e dos céus. Jesus está à destra. Jesus é quem nos reconciliou com o Pai. Jesus é quem restaurou a nossa amizade com Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, e Jesus então, por meio da sua morte e ressurreição, restaura esse relacionamento, e agora nós somos filhos de Deus, coparticipantes da promessa, co-herdeiros da promessa. É isso que esse versículo quer dizer. Então, irmãos, o meu desejo para todos nós como igreja é que a gente de fato veja coisas maiores acontecendo em nosso meio. Você quer ver coisas maiores acontecendo em nosso meio? Amém? Deus quer usar a sua vida, mas para isso, você que já foi encontrado por Ele, precisa se encontrar todos os dias com Jesus. Todos os dias, para você se maravilhar na beleza, dos atributos de Deus e do conhecimento desse Jesus que nos ama e que nos... Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és.